Tigre e Pantera Negra. Dois fantasmas no coração da floresta. Fantasma da selva. Cabini, selva indiana. O amanhecer mal tocava a folhagem, onde a névoa matinal ainda pairava como o hálito frio da noite que ainda não havia se dissipado completamente. Na parte mais profunda da copa da floresta, onde a luz parava bem na beira da escuridão, ainda havia um silêncio completamente distinto. Um espaço não feito para uma vida agitada, mas para algo mais antigo, mais silencioso e mais aterrorizante. Sem rugidos. Não saia correndo dos arbustos como predadores normais. Estava tudo quieto, como se a própria noite tivesse ganhado forma. O pelo preto como azeviche brilhava, como se estivesse coberto por uma camada de sombra da própria noite. Aquele não é um leopardo comum. Era a Pantera Negra, que não precisava ser vista para fazer a floresta inteira prender a respiração. As pessoas chamam isso de Kaala. Significa o escuridão ou em hindi. Um nome não descreve apenas a forma, mas também descreve a alma. Pois Kaala não anda somente à noite. Pertence à noite e vive. Caça e desaparece como se nunca tivesse existido. Ninguém ouviu isso chegando. Ninguém sabe quando ele vai embora. Mas quando esses olhos olham para você, você sabe que está sendo observado. Pois na selva de Cabini, não é o homem maior que é o mais temido. A noite cai sobre Cabini. Os últimos raios de sol desapareceram atrás das árvores, dando lugar a uma escuridão espessa que cobria cada centímetro da floresta. Para a maioria das criaturas, este é o momento de buscar segurança, escondendo-se de ameaças invisíveis. Mas para Kaala, a noite é quando a vida realmente começa. Sem aviso, sem alarde, Kaala deixou seu esconderijo com uma calma surpreendente. Seu corpo deslizava pelos arbustos como fumaça, sem fazer nenhum som. Cada passo é calculado com precisão, evitando galhos secos que quebram facilmente e camadas de folhas podres que farfalham facilmente. Neste mundo sem luz, qualquer pequeno som pode significar uma refeição perdida.
O vento soprava suavemente, trazendo um aroma familiar. Um pequeno cervo estava sentado sozinho sob uma árvore, com a cabeça baixa, pastando. Mal sabia ele que estava na mira de um dos assassinos mais silenciosos do planeta. A pantera negra é uma típica caçadora de emboscada. Eles não perseguem suas presas por longas distâncias como cães selvagens, nem as subjugam com força como os tigres. Eles contam com paciência, camuflagem e timing perfeito para seus ataques. Kaala se agachou, seu pelo preto quase a fazendo desaparecer na escuridão. Olhos bem abertos, orelhas girando, corpo todo tenso como uma corda de arco esticada. Cada centímetro de aproximação da presa é um momento de tensão sem fôlego. E então, quando a distância era menor que 10 metros, Kaala pulou. Seus movimentos são tão rápidos que a olho nu mal consegue acompanhá-los. Um salto, um estalo no pescoço, e o veado caiu silenciosamente. Não houve gritos. Sem luta. Apenas um final preciso e elegante, como toda caçada de Kaala já feita. Com dentes fortes e músculos maxilares poderosos, o Kaala arrasta facilmente suas presas para o alto dos galhos das árvores, evitando predadores como hienas, cães selvagens ou até mesmo outros leopardos. Lá no alto, no silêncio absoluto da floresta noturna, ele começou sua festa, sozinho, como vivia desde o primeiro dia. Potência, velocidade e compostura. Esses são os três elementos que fazem um predador perfeito. Mas é o silêncio, a escuridão eterna que ele carrega, que faz de Kaala uma lenda viva no coração da floresta Kabini. No mundo dos grandes felinos, a solidão não é uma opção. É instintivo. Kaala vive sozinha como a maioria dos outros leopardos. Nenhuma matilha, nenhum aliado, ninguém para compartilhar comida ou vigiar. Cada passo na floresta Kabini é uma jornada solitária, onde cada dia é uma batalha silenciosa por espaço, comida e sobrevivência. O território de Kaala se estende por encostas cobertas de musgo, florestas esparsas e rios rasos que só aparecem durante a estação seca. Mas na natureza, um território não existe a menos que seja marcado. Kaala deixa sua marca arranhando seus troncos de árvores, esfregando sua bochecha em pedras ou deixando um rastro característico de urina, a linguagem silenciosa do leopardo, mais clara para qualquer intruso. Esses símbolos não servem apenas para afirmar o controle, mas também para evitar conflitos desnecessários. Na selva, qualquer ferimento pode ser uma sentença de morte. E para Kaala, a sabedoria é tão importante quanto a força.
Durante o dia, Kaala quase não é vista. Com pelos pretos como azeviche, a luz do sol não é aliada. Ele passa a maior parte do tempo deitado imóvel nos galhos altos das árvores, onde a densa folhagem fornece proteção contra os olhares curiosos de predadores e humanos. Naquele espaço, havia apenas respiração constante e ouvidos ocasionalmente se voltando para um som distante. Tudo fica mais lento. Floresta adormecida. E Kaala esperou. Mas quando a luz desapareceu e a escuridão caiu, Kaala pareceu transformada. Não mais um repouso silencioso, tornou-se uma entidade viva da noite. Ouvidos tensos, olhos brilhantes, todos os músculos tensos. Foi uma época em que o mundo mudou de papel, os caçadores despertaram, e outras criaturas, pequenas e grandes, foram forçadas a ficar em guarda. Assim como a lua mostrando apenas metade de sua face, Kaala é uma parte da floresta Kabini que os humanos só veem de passagem, às vezes apenas um vislumbre na escuridão, ou uma leve pegada no solo úmido da manhã. Mas com cada movimento na noite, ele continua a escrever uma história que a selva silenciosamente lembra. Na floresta Kabini, todo ser vivo tem um inimigo. Nem mesmo um predador de topo como Kaala está isento. Outras sombras sempre espreitam nas bordas de seu território. Um momento de vulnerabilidade, um sinal de fraqueza. E tudo pode mudar de mãos. Era uma tarde pesada, o ar cheirava a terra úmida e folhas podres depois da chuva. Kaala se move silenciosamente ao longo da borda de seu território. Seus olhos pararam de repente, uma estranha mancha de urina, nunca antes vista. O vento traz um cheiro diferente. Outro macho entrou em seu território. Nenhum rugido. Sem perseguição. No mundo das chitas, todo confronto começa com silêncio. Quando Kaala avistou o intruso, seus olhares se encontraram, tensos e alertas, cada músculo tenso como a corda de um arco. Não foi uma guerra barulhenta. É uma dança estratégica onde cada passo tem um significado. Os dois leopardos circulavam um ao outro, sem tirar os olhos um do outro, sem atacar. No mundo dos grandes felinos, uma briga só começa quando não há outra escolha. Cada ferida pode se tornar uma sentença de morte. Então os caras mais espertos sabem quando recuar. Finalmente, o macho estranho se retirou. Nem uma ferida, nem um rugido. Apenas um último olhar antes de desaparecer atrás das árvores. Kaala ficou parada por um longo tempo, com as orelhas ainda voltadas para a sombra que se afastava.
Então, ele se virou lentamente, marcando uma árvore próxima, sem deixar nenhuma ameaça, apenas um lembrete de que o lugar estava ocupado. Os conflitos na selva de Kabini nem sempre exigem garras. Às vezes, uma batalha é decidida pela calma e coragem. Para Kaala, cada defesa bem-sucedida de território é uma afirmação silenciosa que ainda está no controle de seu mundo. Um mundo moldado não pelo poder absoluto, mas pela presença invisível da escuridão. A estação seca está se aproximando. Os ventos traziam um cheiro de grama queimada e terra rachada. A floresta de Kabini se transforma. E como todos os seres vivos nesta terra, Kaala sentiu uma mudança no ar. Um sinal vago, mas claro, um chamado silencioso, vindo das profundezas do instinto. No vento, havia o cheiro de uma fêmea no cio. O cheiro era fraco, quase imperceptível para os humanos, mas para Kaala era como um sussurro. Ele seguiu em silêncio, com cuidado e paciência. Sem pressa, sem pressa. Só a concentração absoluta, como quando ele caça uma presa. Não muito tempo depois, ele a avistou. Uma fêmea madura, forte e alerta. O primeiro encontro não foi uma recepção, mas um exame minucioso. Os dois ficaram a poucos metros de distância, em silêncio. Sem rugidos, sem violência. Houve apenas pequenos gestos, uma reverência, um leve passo à frente, um breve assobio. E então, como se conhecessem há muito tempo, eles se aproximaram. Panteras negras são criaturas solitárias que vivem quase a vida inteira. Mas por alguns dias durante a temporada de reprodução, dois estranhos tolerarão a presença um do outro. A fricção da cabeça, a fricção do corpo, o ronronar suave, tudo é uma dança instintiva programada ao longo de milhões de anos de evolução. Eles não falam a língua. Eles não precisam de palavras. Há apenas o ritmo da respiração se misturando na floresta densa e os momentos temporários que apagam os limites da solidão. Depois de alguns dias, quando o tempo acaba, os filhotes vão embora. Sozinha, como qualquer outra leoparda, ela começará sua jornada de maternidade, encontrando segurança, dando à luz e criando a próxima geração em silêncio e perigo. Quanto a Kaala, como se nunca tivesse se conectado, ela silenciosamente retornou para a escuridão. Não espera. Não espere. O instinto fez a sua parte. Mas em algum lugar na floresta Kabini, uma nova vida está tomando forma. As futuras manchas pretas provavelmente terão a mesma pelagem e os mesmos olhos brilhantes. Patrimônio não precisa ser mencionado. Ela é transmitida pelo sangue, pelo instinto e pela escuridão. Emergindo da borda da escuridão estava uma figura grande e atarracada, movendo-se quase silenciosamente. A pelagem laranja brilha quando os primeiros raios de sol filtram através da folhagem. As listras pretas no corpo são como esculturas em uma estátua viva. Cada passo é uma afirmação. Cada olhar é uma declaração sem palavras. O tigre de Bengala é a maior espécie de tigre viva na Terra.
Um adulto pode pesar até 220 quilos e ter mais de 3 metros de comprimento. Mas sua verdadeira força não vem dos músculos ou do tamanho, mas pela maneira como ele usa o silêncio. Pela forma como ele tomou conta de toda a floresta sem nem rugir. Apenas esteja lá. Todos os dias, tigres de Bengala vagam por florestas abertas, atravessam rios rasos, deixando pegadas na lama. Cada vestígio é uma história. Um aviso para todas as outras criaturas que compartilham esta terra. A floresta não é suficiente para todos. E sabe disso melhor do que ninguém. Um tigre de Bengala macho adulto não nasce territorial. Tem que ser conquistado. Não há mapas, nem limites pré-determinados, apenas seu cheiro, seus arranhões e sua presença em meio à miríade de desafios que o aguardam. E para este caçador solitário, a jornada começa onde a selva é menos percorrida. Um tigre adulto tem um corpo perfeitamente proporcionado. Panturrilhas grandes, ombros largos, andar forte, mais aveludado. Mas essa aparência não é suficiente para obter um terreno separado. No mundo dos tigres, cada território é um campo de batalha invisível. Quem chega primeiro deixa o cheiro. O retardatário escolherá entre evitar ou desafiar. Ele se move a noite toda. Silêncio. Silenciosamente. Mas cada passo tem um propósito. Os troncos das árvores por onde passava eram cortados com garras afiadas, deixando cortes profundos e retos no ombro. Uma maneira de marcar. Uma maneira de dizer que estivemos aqui. A grama alta é regada com um aroma característico vindo das glândulas odoríferas localizadas na barriga e na cauda. Para os humanos, tudo é invisível. Mas para nossos semelhantes humanos, é um sistema de sinalização claro e inconfundível. Certa tarde, quando o ar carregava o cheiro de madeira úmida após uma chuva leve, ele avistou um rastro de urina invisível. Outra pessoa também está presente nesta área. Os dois estavam a não mais de 10 metros de distância. Nenhum rugido. Não tenham pressa um no outro. Só uma olhada. Tenso e resiliente como uma corda de arco sendo esticada. Cada movimento é pequeno. Cada decisão é vital. O território nem sempre é decidido pela força. Há momentos em que recuamos. E há momentos em que sangue deve ser derramado para que uma terra seja demarcada. Mas desta vez, depois de um cabo de guerra silencioso, o retardatário foi aceito. Apenas temporário. À medida que a luz desaparece entre as copas das árvores da floresta, o tigre começa a sua jornada noturna. Os veados, javalis e búfalos aquáticos ficaram mais cautelosos. Eles aprenderam a ler a floresta. Todos os pássaros param de cantar. Todo vento muda de direção. Cada movimento na grama é um sinal.
Mas o tigre sabe disso. E aprende a sobreviver não sendo o mais forte, mas o mais inteligente. Tigres de Bengala não correm. Ele não força sua presa a se revelar pela força. Em vez disso, ele escolhe observar. Olhos bem abertos na escuridão, ouvidos atentos ao menor som de folhas caindo. Ele espera pacientemente. Muitas horas. Às vezes a noite toda. Nenhum som. Nenhum suspiro. Uma vez escolhido seu alvo, não há hesitação. Tudo é ativado em segundos. As panturrilhas ficam tensas. Garras aparecem. Aproximou-se, passo a passo, sem causar qualquer movimento. Só mais alguns metros. E então, quando chegou o momento, todo o corpo se ergueu como uma lâmina afiada. Movendo-se tão rápido que você não consegue ver tudo. Um estalo no pescoço. O ranger dos dentes. Um final elegante, não brutal, mas absoluto. Cada vez que consegue, o tigre arrasta o corpo da presa para um lugar escondido, debaixo de uma árvore ou atrás de uma grande rocha. Ele comeu em silêncio. Cabeça baixa. Ouvidos ainda escutando. Porque a floresta nunca é completamente pacífica. A qualquer momento, uma hiena, um leopardo ou até mesmo outro tigre pode sentir o cheiro da recompensa e ir buscá-la. Um tigre adulto só precisa de algumas refeições por semana. Mas para obtê-los, são necessárias centenas de horas de caça e dezenas de falhas. Nem toda noite é preenchida com o som de garras cravando na carne. Mas cada noite é uma dança de paciência e perfeição. O poder do tigre de Bengala não está em seu rugido, mas na capacidade de desaparecer. Espere. E acabar com tudo de uma vez. Nas florestas aparentemente tranquilas de Kabini, o tigre de Bengala não é o único predador. Ele está no topo da cadeia alimentar, mas não é o único que precisa lutar para permanecer lá. Sua vida não se resume apenas à caça. Também há confronto constante com outros predadores que compartilham o mesmo território. Toda vez que mata sua presa, o tigre não a come imediatamente. Ele levantou a cabeça, escutando. Pois o som da vida também é um convite aos predadores. Uma hiena consegue sentir o cheiro de algo a quilômetros de distância. Uma matilha de cães selvagens pode chegar em questão de minutos. Eles não estão sozinhos. Eles são um bando. É uma tática. É pressão.
Às vezes os tigres escolhem lutar quando está com fome. Quando a recompensa vale a pena. Os balanços são afiados como aço. Rugidos rasgaram a escuridão. Mas nem sempre vence. Uma unha quebrada. Um coice de um búfalo. Uma mordida de um oponente. Todo erro deixa uma cicatriz. E na natureza, as cicatrizes são um lembrete de que não há espaço para arrogância. A floresta Cabini desaparece na luz do fim da tarde. A luz recuou atrás das árvores. O sol vermelho parecia ser puxado para baixo pelo peso da terra. As folhas caem sem fazer barulho. O canto dos pássaros diminuiu. O vento diminuiu como se estivesse cansado depois de um longo dia. Na parte mais profunda da floresta, havia uma figura parada. Não se mova. Basta olhar para a distância. Era um tigre de bengala macho que havia caminhado por muitas estações secas, deixado pegadas em margens de riachos secos, rugido alto para sacudir o ar e conquistado o território com sangue e silêncio. Agora, não é mais tão caçado como antes. As cicatrizes em seus ombros falam das batalhas. Ande mais devagar. Respirando mais pesado. Mas os olhos permaneceram inalterados. Ainda a perspectiva de alguém que testemunhou muito, perdeu muito, mas nunca deixou de existir.